Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje Es una alegría enorme poder estar aquí con vosotros e poder servi-los da mesa do Senhor e do pão sagrado da palavra. y poder servirlo en la mesa del Señor y de su palabra, que es nuestro pan. Eu tenho certeza que nessa noite Yo tengo seguridad que esta noche Deus quer que a gente saia daqui não apenas com informação a ser processada, que no salgamos simplemente con información que necesitamos procesar, mas eu creio que haverá uma liberação de Deus sobre as nossas vidas. pero yo creo que Dios va a liberar algo sobre nuestras vidas esta noche. Estou muito feliz de estar com vocês esse fim de semana Estoy muy feliz de poder estar con vosotros en este fin de semana e quero agradecer a forma amável como o pastor José Taboada e toda a família que Getsemane tem nos recebido. Quiero agradecer a toda la familia por la amabilidad, también a la iglesia como nos han recibido. Em relação ao Rubem, eu tenho um misto de sentimentos. Y en relación a Rubén, estoy con sentimientos encontrados. Tem hora que eu penso que ele rouba metade do meu tempo, Y parece que me roba mitad del tiempo cuando estoy hablando, mas sem ele eu não conseguiria ser efetivo. pero sin él no puedo ser efectivo. Então é um misto de alegria com tristeza. Es alegría y tristeza. Bom, para quem não sabe, de vez em quando eu prego em espanhol, Para quien no sabe, yo de vez en cuando predico en español. mas isso é num canal que nós temos no YouTube Lo que pasa que en un canal que tengo en YouTube com dublagem pela inteligência artificial. que me traduce la inteligencia artificial. Então, se depois você quiser, procura lá Luciano Subirá Espanhol. Si después quieres buscarlo, Luciano Subirá español en YouTube. E estamos liberando vários dos nossos vídeos dessa forma. Y estamos liberando vídeos en español ahí en YouTube. Bom, foi apresentado, Kelly, minha esposa, está me acompanhando. Está aquí mi esposa, me está acompañando. Esse ano nós vamos completar 30 anos de Vamos casados. a hacer este año 30 años de casados. Deus nos deu 2 filhos preciosos, Dios nos ha dado dos hijos preciosos, garoto e uma menina, un hombre y una mujer. e eles já estão os 2 casados. Ya los dos están casados, O mais velho já nos deu 3 netos, pero ya nos han dado 3 nietos. e a gente tem podido dizer, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Y una alegría poder decir que yo y mi casa serviremos al Señor. Eu quero compartilhar algo com vocês baseado num texto das Escrituras. Yo quiero compartir algo con vosotros en base en un texto de las Escrituras. Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Eclesiastes 10, versículo 1. Eu acho que podemos ler no espanhol. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable. Quando a gente olha para esse texto, Cuando miramos este texto, essa foi a sensação que eu tive anos atrás, por lo menos esta fue la sensación que yo tuve algunos años atrás, era de se questionar o que é que pode sair daí. era poder preguntar qué puede salir de aquí. Mas eu tive uma experiência que foi muito marcante. Pero tuve una experiencia que me marcó mucho. E eu quero gastar um pouquinho de tempo com esse pano de fundo de como Deus me levou a esse entendimento. Y quiero hablar un poco sobre cómo llegué a este entendimiento. Eu estava escalado, eu era parte de uma equipe pastoral, eu estava escalado para pregar no culto de domingo. Yo era parte de un equipo pastoral y en mi escala me tocaba predicar el domingo. Então, na época, era um único culto ao domingo. En esa época solo teníamos un culto en el domingo E eu tinha a responsabilidade de comunicar a palavra. y yo tenía la responsabilidad de predicar, llevar la palabra. Como eu estaria fora o fim de semana pregando e servindo uma outra igreja, Y como yo en ese fin de semana estaba predicando, sirviendo otra iglesia, eu tentei desde o início da semana deixar a mensagem pronta e me organizar em relação a essas coisas. yo intenté al inicio de la semana ya preparar mi mensaje para el domingo. Mas quando eu estava fora, viajando, pregando nessa outra cidade, Pero cuando yo estaba viajando y predicando en esta otra ciudad, era um evento na sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. era un evento que era el viernes por la noche y todo el sábado entero. Eu acordei pela manhã no sábado com uma impressão no meu espírito de que a mensagem que eu tinha deixado pronta não era aquela que Deus queria que eu pregasse. Y el sábado por la mañana cuando me desperté yo tuve la sensación que el mensaje que había preparado para el domingo no era el que el Señor quería. E aquilo começou a me dar uma certa ansiedade. Y eso me generó una pequeña ansiedad. Eu falei, Deus, se a mensagem não é essa, Y yo dije, Señor, si esta no es la mensaje que tú o quieres, Senhor el não podia mensaje, ter falado comigo antes, quando eu teria tempo para preparar isso? el Señor me lo podría haber comunicado antes para haberme preparado. Porque eu ia pregar sábado o dia inteiro. Porque yo iba a estar todo el sábado E predicando. quando terminasse a reunião da noite, Y cuando terminase la reunión por la noche, nós ainda teríamos uma reunião com a liderança da igreja. después de esa reunión íbamos a tener otra reunión con los líderes de la E iglesia. depois disso, eu e minha esposa iríamos sentar com o pastor e a esposa da igreja. Y después de esa reunión yo y mi esposa nos íbamos a sentar con los pastores de la iglesia. E
eu comecei a imaginar, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã Y yo pensaba, voy a dormirme a las 2 o a las 3 de la mañana. e vou ter que sair cedo de viagem Y temprano por la mañana voy a tener que viajar. e não tenho tempo de preparar nada. Entonces no voy a tener tiempo de prepararme nada. Então eu fiquei naquela angústia durante todo o sábado. Entonces tuve una angustia todo el sábado. E quando eu fui dormir, Cuando estaba durmiendo, eu falei para Deus: a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. cuando fui a dormir, él le dijo al Señor, hay un texto que dice que tú aún ministras a tus siervos cuando duermen. Eu falei, então o Senhor fica à vontade para fazer alguma coisa agora. Entonces yo le dije al Señor, Señor, puede hablar conmigo si quiere en cuanto duermo. Eu falei, eu trabalhei o dia inteiro, Yo he trabajado todo el día, eu não tenho mais energia para ficar acordado e estudar no, nada. no tengo energía para estar estudiando la E Biblia. eu quero confiar que se a mensagem é outra, que o Senhor me fale. Entonces, si tú tienes otro mensaje para mí, entonces habla conmigo mientras E duermo. naquela noite eu tive um sonho. Y esa noche yo tuve un sueño. Eu acho que eu posso dizer que foi mais do que um sonho. Y yo puedo deciros que fue incluso más que un sueño. Eu posso dizer como os profetas do Antigo Testamento, veio a minha palavra do Senhor. Puedo decir como los profetas del Antiguo Testamento vino la palabra del Señor a mí. Porque de repente eu me percebo em pé, Porque de repente yo me vi de pie no meio do nada. en medio de la nada. Como explicar isso, eu não sei. Y no sé cómo explicarlo. Não tinha nada, não tinha chão, não tinha coisa nenhuma. O sea, no había nada, no había suelo, no había nada. Mas eu percebia que uma pessoa se aproximava atrás de mim. Pero yo sentí como que una persona se aproximaba detrás de mí. E ela chegava a uma distância de 2 ou 3 metros. Y ella llegaba más o menos a una distancia de 2 o 3 metros de E mí. eu não sentia permissão para virar e olhar quem quer que fosse aquela pessoa. Y yo no sentía como que podría mirar para atrás para ver quién era. E quando aquela pessoa chega, Y cuando esa persona se acercó ela me diz: o que você está sentindo no seu espírito é o testemunho do Espírito Santo. y me dijo, lo que estás sintiendo en tu espíritu es el testimonio del Espíritu Você Santo. pode pregar qualquer outro domingo a mensagem que você deixou pronta. Tú puedes predicar el mensaje que te has preparado cualquier otro domingo. Mas para esse domingo Deus tem uma palavra específica. Pero para mañana, para este domingo, Dios tiene una palabra específica. Bom, até então isso é o que eu já sabia. Y hasta ese momento yo ya sabía que eso iba a pasar. A minha curiosidade é saber o que é que eu deveria pregar. Yo estaba curioso para saber qué es lo que debería de predicar. E eu lembro que eu pensei, já que você está aqui, poderia me dizer o que eu tenho que pregar. Y yo pensé, ya que estás conmigo aquí, dime por lo menos qué debo de predicar. Curioso que bastava eu pensar e essa pessoa me ouvia e me respondia. Pero lo que pasaba es que lo que yo pensaba, esta persona lo estaba escuchando. Então apareceu na minha frente como se fosse hoje uma projeção de um telão desse versículo, Apareció delante de mí de pronto como en proyección un versículo, que foi o que nós lemos de Eclesiastes 10:1. que es este texto que acabamos de leer de Eclesiastés capítulo 10, versículo Ele 1. diz: esse é o texto aonde está a mensagem que Deus está te confiando. Y me dijo, este es el texto del cual tú vas a predicar. E eu lembro que eu ficava olhando para o texto. Y recuerdo que yo miraba este texto Eu pensava, o que é que vai sair daí? y yo decía, ¿qué puedo sacar de aquí? E eu falei, eu não entendi nada. Yo no entiendo nada. E a pessoa atrás de mim dizia, tem 2 mensagens no texto. Y esta persona que estaba detrás de mí me decía, ¿cómo? Tem 2 mensagens nesse texto. Hay 2 mensajes en este texto. Uma é a mensagem literal Una es el mensaje literal e a outra é a simbólica, profética. y otra es una simbólica o profética. Ele falou assim, a mensagem literal Y me dijo, el mensaje literal é que um pouco de coisa ruim tem mais peso que muita coisa boa. es que un poco de algo malo tiene mucho más peso que mucho de lo bueno. Então, um pouco de moscas mortas que caem no perfume, Entonces, un poco de moscas muertas que caen en un perfume, o mau cheiro delas pode comprometer todo o bom perfume do resto que está no frasco. entonces esto va a corromper el buen perfume o el olor del buen perfume. E o paralelo apresentado é que uma pequena loucura, ela tem mais peso que toda sabedoria e honra. Y también se nos dice que un poco de locura es mayor que un poco que sabiduría o honra. Então, lá no Brasil, nós temos um ditado, Entonces nosotros allí en Brasil tenemos una frase, e a un gente dicho. diz que alguém pode acertar 1000 vezes, Nosotros decimos que una persona puede acertar 1000 veces, mas se errar uma, pero si se equivoca una vez, ele vai ser lembrado por aquilo. va a ser recordado por eso. Porque um pouco de coisa ruim tem mais peso que muita coisa boa. Porque un poco de lo malo tiene más peso que mucho de lo bueno. Mas ele diz, essa é a mensagem literal. Entonces me dijo, este es el mensaje literal. Mas há também uma mensagem simbólica e profética. Pero hay algo simbólico y profético. E ele me dizia, Deus quer que você pregue a mensagem simbólica e profética. Y él me dijo, quiero que predique lo simbólico y lo profético. Então ele começava a falar que o óleo do perfumista Entonces aquí empieza diciendo que el perfume, el aceite del perfume, é uma figura da unção do Espírito Santo. es una figura de la unción del Espíritu Santo. Mas o perfume em si Pero el perfume en sí é apresentado na Escritura como um bom testemunho. se presenta en la Escritura como un buen testimonio. Paulo diz aos Coríntios que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Pablo le dice a los corintios que Dios manifiesta su perfume por medio de nosotros. Mas ele me dizia que as moscas Pero aquí me dice que las moscas eram uma figura de impureza.
es una figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a corpos em decomposição. Lo asociamos a vasos sucios, agua sucia. E ele me dizia que pouco de impureza Entonces él me dijo, un poco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. compromete la unción o la mucha unción en una persona. Então ele me dizia: o que está faltando para a igreja hoje não é unção. Entonces él me dijo, lo que le está faltando a la iglesia no es unción. Ele diz: o que está faltando para a unção de vocês é eficácia, Lo que le está faltando a vuestra unción es eficacia. porque ela vem sendo roubada e sabotada pelo comprometimento com impurezas. Porque está siendo robada por vuestra impureza. E de repente aquilo me trouxe impacto muito grande. Entonces de repente eso me trajo un impacto muy grande. E eu começo a de fato olhar para as escrituras. Y yo realmente comencé a mirar mucho más profundo en las Eu escrituras. gosto de estudar e encontrar na Bíblia aquilo que é padrão, que se repete. A mí me gusta estudiar la Biblia con padrones, cosas que se repiten en E la você palabra. percebe que pouco de coisa ruim ele tem mais peso que muita coisa boa. Y tú te das cuenta como algo malo que es pequeño tiene mucho más peso que algo que es bueno y es mucho. Então, em Cantares, capítulo 2, verso 15, Entonces en Cantares capítulo 2 versículo a 15 Bíblia diz o seguinte: dice lo siguiente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Então ele está falando não só de raposas, mas de raposinhas, das raposas pequenas. No está hablando simplemente de las zorras, sino de las zorras pequeñas. Elas são os filhotes da raposa. O sea, son las hijas de las zorras mayores. E elas podem ser menor em tamanho, Y estas zorras pequeñas pueden ser menor en tamaño, mas elas têm a mesma natureza. pero tienen la misma E naturaleza. têm o poder de produzir o mesmo estrado. Y tienen el poder de producir la misma basura. Eu percebo que há comportamento que se repete em quase todo lugar. Entonces me di cuenta que se repiten ciertos comportamientos en todos los É lugares. que as pessoas têm uma certa psicologia de compensação. Y es que hay una cierta psicología de la compensación. E en elas são nosotros. tolerantes com aquilo que elas chamam de pecadinhos ou pequenas impurezas, como quem diz: isso não é tão sério ou tão grave. Y hay personas que toleran los pequeños pecados diciendo esto no es tan grave. Mas quando você olha a perspectiva bíblica, Pero cuando tú ves la perspectiva bíblica, isso não é bem desse jeito. realmente esto no es así. Anos atrás estava lendo livro sobre santidade Hace algunos años estaba leyendo un libro sobre santidad. e eu encontrei uma frase de pregador argentino chamado Sérgio Scataglini. Yo escuché una frase o vi una frase en un libro de un pastor llamado Sergio. Scataglini. E a afirmação dele era a seguinte: Y esta era su afirmación. ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral Nadie puede considerar que vamos a comprar una botella de agua mineral em cujo rótulo estivesse escrito que está escrito en el rótulo 98% de água mineral pura e 2% de água de esgoto. 98 de agua pura y 2% de agua de la alcantarilla. Você compraria essa garrafa Y él d'água? pregunta, ¿tú la comprarías? Mais do que isso, você beberia aquela água? Y peor todavía, ¿la beberías? Mas são só 2% Es solo, de esgoto. es solo 2% de agua sucia. E é o suficiente para que eu e você possamos dizer: não quero. Pero eso es suficiente para que tú y yo digamos, no quiero beber esa agua. Mas de alguma forma nós acreditamos que para Deus 98% de santidade está bom e pouco de esgoto pode ir junto. Pero nosotros para Dios podemos creer que 98% de santidad le vale, pero el 2% de suciedad no. Nós precisamos entender que pequenas concessões comprometem muita coisa. Nosotros necesitamos entender que pequeñas cosas comprometen las grandes cosas. Então, naquela noite, enquanto eu recebi aquela palavra naquele sonho, Entonces aquella noche, en cuanto estaba recibiendo la palabra del Señor, a en el pessoa sueño, atrás de mim dizia: la persona que tenía atrás me decía, muitos casamentos muchos matrimonios que vocês tiveram trabalho árduo para restaurá-los de adultério cometido, que habéis trabajado muchísimo por algún tipo de adulterio que ha acontecido passaram processos dolorosos. y han pasado procesos de mucho dolor. O Senhor falou comigo naquele dia: El Señor me dijo en aquel día, esse adultério não começou como adultério, ese adulterio no empezó como adulterio. começou com pequenos flertes, Empezaron con pequeñas flechas, com pequenos jogos, pequeños juegos, com pequenas concessões, pequeñas cosas. porque muitas vezes Porque muchas veces o que nós não estamos avaliando lo que nosotros no estamos viendo é como pouco de coisa ruim pode comprometer muita coisa boa. es que como un poco de lo malo puede comprometer mucho de lo bueno. Então, qual é o valor da santidade? Entonces, ¿cuál es el valor de la santidad? Outro dia alguém falou para mim: cara, por que você prega tanto sobre o assunto? Hubo un día hace poco que una persona me dijo, ¿por qué predicas tanto sobre esto? Eu falei: porque ele não é assunto periférico, secundário na doutrina cristã. Porque la santidad no es algo periférico o secundario en la doctrina Ele é o cristiana. cerne de todo o propósito da criação. Es el
dentro del propósito de la creación. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do En mundo, Efesios 1:4 dice que nos eligió antes de la fundación del para que mundo, nós fôssemos santos e irrepreensíveis. para que fuésemos santos y irreprensibles. Então o Senhor Jesus não veio apenas para perdoar os pecados que nós Entonces cometemos. Jesús no vino simplemente para perdonar nuestros pecados. O evangelho ainda é um evangelho de transformação. El evangelio aún sigue siendo un evangelio que transforma. E o propósito é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus, Y ese es el propósito, que tú y yo nos volvamos semejantes a Jesús, sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Mas eu acredito que muitas pessoas, Pero yo creo que muchas personas elas acabam olhando para a santidade apenas como se fosse uma regra ou uma imposição. ven la santidad como simplemente normas o reglas. E elas muitas vezes não conseguem entender o valor, a importância daquilo. Y entonces no consiguen entender el valor de la santidad. Naquele sonho, quando a pessoa atrás de mim me explicava o texto, Y en este sueño, cuando esta persona me estaba explicando el sueño, ele me dizia: não adianta apenas você saber que um pouco de impureza compromete muita unção. no es simplemente que sepas que un poco de impureza compromete a la mucha unción. Essa pessoa me dizia: para que você comunique essa palavra com eficácia, Él me dijo, para que tú puedas comunicar esto con eficacia, você precisa entender por que as moscas caíram no unguento do perfumista. tú necesitas entender por qué las moscas cayeron en el perfume. E ele me perguntou qual foi o motivo pelo qual as moscas caíram. Y él me preguntó cuál fue el motivo por el cual las moscas entraron en el E perfume. eu lembro que eu só conseguia pensar, eu não faço a menor ideia. Y yo pensaba diciendo, no lo sé, no A tengo idea. Bíblia só diz que caiu, não diz por que caiu. La Biblia dice que cayeron, pero no por qué cayeron. Mas ele me disse: é uma questão de lógica. Y él me dijo, es una cuestión de lógica. Ele disse: as moscas só caíram no perfume porque ele estava destampado, descoberto. Las moscas solo cayeron en el perfume porque el perfume no estaba cerrado, estaba abierto. Então, na destapado. antiguidade, Entonces, en la os antigüedad, perfumes não eram industrializados. los perfumes no eran de una industria, no estaban industrializados. Até hoje nós sabemos que o azeite tem a capacidade de puxar não apenas o cheiro de plantas e ervas, mas também o sabor. Sabemos que, por ejemplo, el aceite simplemente no nos da el aroma de las plantas, de las cosas, también nos da el sabor. Então, muitas vezes nós temos um azeite de oliva que está todo cheio de tempero. Y muchas veces vemos como un aceite de oliva ahora mismo está lleno de especies. Então, eles tinham um processo lento de extração daquele perfume das plantas. Entonces, en ese tiempo se demoraba más o tardaba más en sacar el perfume, el olor al perfume. E numa época onde quase toda a gente vivia no que nós podemos chamar de zona rural, Y en esa época todo el mundo podríamos decir que vivían en zonas rurales. a realidade dos insetos era enorme. Entonces, la realidad de los insectos era gigantesca. Então, não há a menor chance de alguém estar produzindo um perfume que vai levar muitos meses Entonces, era muy probable que alguien que estaba realizando un perfume que iba a llevar muchos meses, que ele não tivesse um inseto caindo, a menos que ficasse coberto e protegido. que cayera algún tipo de insecto, a no ser que lo cerrase y lo cuidase. Então, algo que eu tenho entendido em Deus Entonces, algo que entendí en el Señor é que nós precisamos proteger a santidade nas nossas vidas. es que nosotros necesitamos proteger la santidad de nuestras vidas. Mas muitas vezes a disposição de proteger, Pero muchas veces esa disposición de protegerla ela não será tão intensa se nós não entendemos o valor da santidade, porque ela tem que ser protegida. no será muy intensa si no entendemos el valor que la santidad tiene. Quando eu ainda era um adolescente, Cuando todavía yo era e adolescente, naquela época na igreja jovens e adolescentes não se misturavam, era que nem água e óleo. y en esa época los jóvenes y los adolescentes no se mezclaban, eran agua y aceite, Cada um no seu grupo. cada uno en su grupo. Mas eu lembro que um dia um jovem veio falar comigo Pero yo recuerdo que un día un joven vino a hablar conmigo e ele me fez uma pergunta: y él me hizo una pregunta. você venderia ¿Tú venderías o seu dedo menor da mão esquerda tu dedo pequeño de tu mano izquierda por $1 milhão? por $1 millón? Eu falei: de jeito nenhum. Yo le dije, no, de ninguna de las formas. Ele falou: mas você é destro. Y él me dijo, tú eres diestro. Nós estamos falando do menor dedo da mão esquerda que você usa menos. Yo te estoy hablando del menor de los miembros de la mano que menos usas. Ele falou: $1 milhão. O que é que você pode fazer com esse dinheiro? Yo te estoy diciendo $1 millón. Imagínate lo que puedes hacer con É eso. mais do que talvez usando sua mão você consiga produzir. Es mucho más de lo que tal vez tu mano izquierda pueda producir. Eu falei: mas não venderia. Pero yo le dije, pero no vendería mi dedo. Ele falou: e por 10 milhões? Y él me dijo, ¿y por 10 E eu millones? falei: também não. No, tampoco. Ele falou: certeza? Él me dijo, ¿seguro? Eu falei: seguro. Y yo le dije, seguro. Então, ele olha para mim e ele fala assim: se você não venderia o seu dedo da mão esquerda por $10 milhões, Entonces él me miró y me dijo, si tú no venderías tu dedo meñique de la mano izquierda por $10.000, $10 millones, quanto é que vale sua mão direita toda? entonces ¿cuánto vale toda tu mano derecha? E eu olhei para ele e falei: eu não estou entendendo suas Yo perguntas. le dije, no estoy entendiendo por qué me estás preguntando esto. Em primeiro lugar, não tem como mensurar o valor material de uma mão. En
Primeramente que no consigo mensurar el valor de mi mano derecha. ¿no? Segundo, se eu quisesse vender, você não tem dinheiro para pagar. Y otra cosa, si quisiera vendértelo, tú no tienes dinero para Qual o comprarme mi mano. propósito dessas perguntas? Entonces, ¿cuál es el propósito de estas preguntas? Ele falou, estou tentando te ajudar a mensurar o valor da sua mão. Entonces él me dijo, te estoy ayudando a que entiendas el valor que tu mano tiene. Você venderia ela por 100 milhões de dólares? ¿Tú venderías tu mano por 100 millones de Eu dólares? falei, de jeito nenhum. Yo le dije, no, tampoco. Eu falei, eu ainda não continuo entendendo para onde você quer levar essa Yo conversa. le dije, yo tampoco, no estoy entendiendo por dónde a dónde quieres llegar. Ele falou, eu quero te ajudar a entender quanto é que vale santidade de Deus na sua vida. Y él me dijo, yo quiero que entiendas cuánto vale la santidad de Dios en tu vida. Eu falei, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Dije, ¿qué tiene que ver esto con eso? Ele falou, em Mateus, no capítulo 5, Él me dijo en Mateo capítulo 5, de 27 a 30. del 27 al 30, Jesus disse, se tua mão direita te faz pecar, Jesús dijo, si tu mano derecha te hace pecar, corta e lança fora de você, córtala y échala fuera, mas não peque. pero no peques. Se essa mão vale mais de 100 milhões de dólares, Si esta mano vale más de 100 millones de dólares, e em nome de preservar a santidade é melhor você descartá-la fora, en nombre de la santidad para que no peques, é melhor você jogar a mão fora. es mejor que que te la quites. E diz, quanto é que vale santidade? Entonces dice, ¿cuánto vale la santidad? E para um adolescente, Y para un adolescente, que as coisas dramáticas têm mais peso, que las cosas dramáticas tienen mucho más peso, eu não consigo descrever o impacto dessa conversa. esa conversación yo no consigo describir el impacto que tuvo en mi vida. Porque pela primeira vez eu começo a pensar qual é o valor da santidade. Entonces, por la primera vez me estaba preguntando, ¿cuál es el valor de la santidad? Em Hebreus, no capítulo 12, En Hebreo, en el capítulo a 12, Bíblia diz no verso 4, dice en el versículo na 4, vossa luta contra o pecado ainda não resististes até o sangue. vuestra lucha contra el pecado aún no la resististeis hasta la sangre. O que significa essa frase? ¿Qué significa esta frase? Eles estão fazendo a analogia das batalhas. Está haciendo una analogía de las Ele batallas. não está falando apenas do sangue, do sangue de um ferimento qualquer. No está hablando simplemente de alguna sangre que te sale de alguna herida, Ele está falando da disposição de lutar até a morte, se necessário. sino que está hablando de tu disposición de luchar si hace falta hasta la muerte. Ou seja, a santidade não vale mais só do que sua mão. O sea, la santidad no vale más que tu mano, Ela vale mais do que a sua vida. vale más que tu vida. E nós precisamos parar para mensurar isso. Y nosotros necesitamos ver esto. Porque não se trata apenas de uma imposição que Deus estabeleceu para mim e para você. No es sobre una imposición que Dios no ha traído a ti y a mí. Ela é uma condição Es una condición para que a gente possa usufruir algo de um valor imensurável. para que podamos fluir de algo que no podemos calcular. Hebreus 12:14 diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Em João, no capítulo 14, no verso 21. Juan capítulo 4, 14 e 21. 14, 21. Jesus disse, se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, Jesús dijo, si alguien tiene mis mandamientos y los guarda, esse é o que me ama. este es el que me ama. E diz, e eu também o amarei. Y dice, y yo también lo amaré. E eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Y yo y mi Padre haremos morada en él. Então Jesus está dizendo que deixar de pecar é uma expressão de amor por ele. Entonces Jesús está diciendo que dejar de pecar es una expresión de amor hacia él. Mas ele também está dizendo, e eu também o amarei. Y él también está diciendo, y yo también lo amaré. Não significa que nós já não sejamos amados. Eso no significa que no seamos ya amados. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Romanos 5. Dice la Biblia que ya fuimos amados cuando éramos sus enemigos. Esse eu também o amarei. Entonces, yo también te amaré. Eu vou interagir nessa expressão de amor que você está disposto a Está manifestar. diciendo, yo voy a interactuar con el amor que me estás dando a través de la santidad. Então, algo que eu e você precisamos entender Entonces, lo que necesitamos entender é que santidade não é um fim em si mesmo. que la santidad no es un fin en sí Ela é mismo, uma ponte sino que es un puente que nos leva a um lugar de intimidade que com nos Deus. lleva a un lugar de intimidad con Dios. Quando Deus criou e estabeleceu o homem lá no jardim do Éden, Cuando Dios estableció al hombre en el jardín, ele visitava o casal todo dia. él visitaba al matrimonio todos Eu los brinco que ele días. não respeitou nem a lua de mel do casal. Yo siempre juego con que él no respetó ni siquiera la luna de miel de Adán y Eva. Ele estava o tempo todo dizendo, eu quero estar com vocês. Todo el tiempo estaba diciendo, yo quiero estar con vosotros. Agora, o que é que eu e você normalmente acreditamos? Ahora, ¿qué es lo que tú y yo normalmente creemos? Que quando o homem caiu e pecou, Que cuando el hombre cayó y pecó, isso gerou condenação. y esto generó condenación, Então Jesus veio para remover a condenação, entonces Jesús vino a remover o quitar esa para que a condenación gente não vá ao inferno. para que no vayamos al Mas em infierno. momento nenhum Pero en ningún momento nós paramos para pensar hemos pensado que a obra completa é restaurar a intimidade perdida. es que la obra completa es restaurar la relación perdida. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão no Éden? ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán Quando Adão pecou. cuando Adán pecó? Deus não pergunta para ele o que é que você fez. Dios no le dijo, ¿qué has hecho? A pergunta de Deus é aonde você está. Sino él le preguntó, ¿dónde estás? Como que eu leio isso? ¿Cómo yo leo eso? Deus está dizendo o problema não é o que você fez. Dios está diciendo, el problema no es lo que has hecho. O problema é
o que é que você fez te levou para onde? El Para problema longe de es, mim. lo que hiciste, ¿a dónde te ha llevado? Te ha llevado a estar lejos de mí. E desde o início Deus estava sinalizando que queria nos resgatar no sentido de gerar proximidade. Entonces, desde el inicio vemos cómo Dios nos quería rescatar, pero para estar cercanos, Na cerca. segunda carta de Paulo aos Coríntios, En 2 de Corintios, no capítulo 7, no verso 1, capítulo 7, versículo 1, ele faz a seguinte declaração: él hace esta declaración. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bom, o texto está dizendo que a santidade tem que ser aperfeiçoada El texto está diciendo que la santidad tiene que ser perfeccionada e que o temor de Deus é parte desse processo. y que el temor de Dios es parte de este Mas proceso. ele começa dizendo que nós temos promessas. Pero él empieza diciendo que nosotros tenemos que promesas. Ele ainda usa a expressão tais promessas, Y él usa esta expresión de tales promesas para dizer que são promessas extraordinárias. para decirnos que estas promesas son Que extraordinarias. promessas são essas? ¿Cuáles son estas Elas promesas? estão nos 3 versículos anteriores, que é o final do capítulo 6. Están en los tres últimos versículos en el final del capítulo 6. Então, 2 Coríntios 6, de 16 a 18. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. São todas promessas de intimidade. Todas estas promesas son promesas de intimidad. Habitarei e andarei entre eles, diz o Senhor. Habitaré y andaré entre ellos, dice el Eu Señor. serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Então o Senhor diz: saia do meio deles. Entonces el Señor está diciendo: salid de en medio de ellos. Aparte-se, não toquem nada imundo. Apartaos, no toquéis nada inmundo. E eu vou recebê-los. Y yo os voy a recibir. Vou trazê-los para próximo Os de mim. voy a traer cerca de mí. Eu serei por pai. Yo seré un padre. Vocês me serão por filhos e Y filhas. vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Então, ele diz, tendo tais promessas, Entonces Pablo está diciendo, teniendo tales que a promesas, possibilidade de viver em intimidade com Ele. que es la posibilidad de vivir en intimidad con Dios. Então aperfeiçoemos a santidade no temor do Senhor. Entonces perfecciona tu santidad en el temor del A Señor. santidade não é apenas um fim em si mesmo. Entonces la santidad no es un fin en sí Ela é uma mismo, ponte que nos conecta com a intimidade com sino Deus. que es un puente que nos conecta con la intimidad con el Señor. E eu não sei se isso é empolgante para você, mas para mim é. Yo no sé si esto te motiva, para mí me motiva. O Salmo 25:14 Salmo 25:14 diz o seguinte: dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. comunhão íntima de Jeová. Comunión íntima de Jehová. Nós temos o privilégio de ser chamados para esse lugar. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados a este lugar. Isso precisa ter peso no meu e no seu coração. Y esto tiene que tener un peso en tu corazón y en mi corazón. Agora, se é importante, Ahora, si esto es importante, se é valioso, si esto es valioso, então nós vamos começar a proteger esse perfume. entonces nosotros vamos a proteger este perfume. Nós não vamos querer que nenhuma impureza, por menor que seja, contamine isso. Nosotros no queremos que ninguna impureza, aunque sea pequeña, contamine esto. Então, o que eu e você precisamos entender? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos entender? Qual a dinâmica com a qual eu e você temos que relacionar com essas coisas? ¿Cuál es la dinámica que tú y yo nos debemos de relacionar con estas cosas? Então, naquele dia, naquele sonho, Entonces, en aquel día, en aquel sueño, isso, estou falando de quase 30 anos atrás, estoy hablando que hace casi 30 años atrás, o Senhor falou comigo: conte aquela história daquele episódio entre você e o seu primo. el Señor me dijo: cuenta la historia entre tú y tu primo. Então, eu quero fazer isso aqui. Entonces, yo quiero hacer esto aquí. Quando eu tinha mais ou menos ali meus 12 anos de idade, 12 ou 13, Cuando yo tenía más o menos 12 o 13 años, e eu tinha esse primo que ele era um ano mais novo do que eu. yo tenía un primo que era un año más joven que yo. E eu lembro que ele chegou para passar alguns dias das férias escolares na nossa casa. Ele veio com a tia, Yo recuerdo que com a vino con, minha tia, a mãe dele. yo recuerdo que vino con mi tía, su madre, de vacaciones de la escuela. Então ele chegou tarde, já à noite. Ya llegaron tarde cuando era por la Então noche. a gente fez um monte de plano para no dia seguinte sair brincar na rua. Entonces hicimos un montón de planes para jugar al próximo día en la calle. Naquela época as crianças não brincavam dentro de casa, brincavam pelas ruas. En esa época no era como ahora que juegan en las casas, jugábamos en las calles. Mas quando acordamos pela manhã estava chovendo. Entonces cuando nos despertamos por la mañana estaba lloviendo. E nossas mães não deixaram a gente sair na chuva. Y nuestras madres no nos dejaron salir en medio de la lluvia. Choveu até a hora do almoço. Y llovió hasta que era la comida. E
continuou chovendo depois. Y después por la tarde también continuó lloviendo. Já era perto de umas 4 horas da tarde, Y ya más o menos eran las 4 de la quando tarde a chuva finalmente parou. cuando la lluvia finalmente paró. E aí ele falou, vamos sair, vamos sair. Y ahí mi primo dijo, vamos a salir, vamos a E salir. quando nós fomos sair, Y cuando íbamos a salir, ele foi e vestiu um tênis novo. él se puso un tenis que era nuevo. Era a primeira vez que ele ia usar. Era la primera vez que iba a usar ese Mas tenis. ele era de uma cor muito clarinha, não era branco, era um bege, um cremezinho. Y era un tenis, no era blanco, pero era como beige, claro. E quando minha tia viu, Y cuando mi tía vio, ele falou, onde é que você pensa que você vai com esse tênis? le dijo, ¿a dónde piensas que vas con estos tenis nuevos? Ele falou, não, nós vamos brincar. Y mi primo dijo, no, vamos a jugar. E minha tia falou, mas não vai mesmo. Y mi tía dijo, no, de ninguna de las formas vas a Ela jugar. falou, eu sei os lugares onde vocês vão querer brincar. Porque yo sé dónde vais a querer E jugar. que isso vai voltar tudo sujo. Y tu tenis va a volver Ele sucio. falou, esse tênis novo é para outras ocasiões. Entonces, este tenis nuevo te lo tienes que poner para otras ocasiones. E meu primo começou a insistir, mãe, eu nem usei nenhuma vez ainda. Y mi primo estaba insistiendo, no, nunca he usado este tenis, quiero usarlo E ela ahora. dizia, ele não vai usar nesse momento. Y mi tía decía, no, ahora no lo vas a usar. E a discussão foi se estendendo. Eu não sei quem dos dois era mais teimoso. Y empezaron a discutir, no sé quién de los dos ganó esa E eu discusión. dizia para ele, ei, daqui a pouco vai chover de novo e nós estamos aqui ainda. Y yo le decía, vamos a salir porque de aquí a poco va a empezar a llover, vamos. E ele dizia, não, eu vou com esse tênis. Y mi primo me decía, no, yo quiero salir con E este minha tia tenis. dizia, mas não vai mesmo. Y mi tía decía, no, no vas a salir con ese E aí tenis. teve uma hora que meu primo convenceu minha tia. Entonces hubo un momento donde mi primo convenció a mi tía. Então ele falou, olha mãe, se eu voltar com a menor sujeirinha que seja, só pode me dar a maior surra da minha vida. Entonces mi primo dijo, si yo vuelvo con el tenis con algún tipo de mancha, me puedes dar la paliza de mi vida. E ela falou, pois agora você vai. A tia disse, Entonces, pois agora entonces você mi vai. tía dijo, si es con esas condiciones, puedes salir. Ela falou, porque eu sei que você não vai cumprir a promessa e eu quero te dar a surra da sua Porque vida. yo sé que no vas a cumplir la promesa y te voy a dar una paliza enorme. Então, quando nós saímos, Entonces, cuando salimos, ele estava todo cauteloso. estaba con mucho cuidado. Ele andava no meio da rua, do asfalto, Él estaba por medio de la para calle evitar as poças d'água que estavam mais próximas da sarjeta. para evitar el agua que estaba en los laterales. E a gente foi andando. Y íbamos andando E saímos do nosso bairro, y salimos de nuestro barrio, atravessamos um outro bairro fuimos hasta otro barrio e entramos num terceiro bairro. y fuimos hasta un tercer E barrio. lá nós encontramos uma casa em construção, Y ahí vimos una casa que estaba en construcción. que era o nosso playground, o lugar de brincar favorito Que era das nuestro- casas em construção. Era nuestro lugar favorito para jugar en casas que estaban siendo construidas. Então ele falou para mim, cara, eles estão já colocando o telhado e você ainda não me trouxe aqui? Y me dijo, están poniendo ya el techo y todavía no hemos jugado aquí. Eu falei, eu não venho muito nesse bairro, E nem ele- eu sabia disso. Y yo le dije, no, es que nunca he venido a este barrio, no sabía que estaba en Aí construcción. ele falou, vamos entrar para dar uma olhada. Entonces mi primo dijo, vamos a entrar, vamos a entrar. E eu falei para ele, entrar por onde? Y yo le pregunté, ¿por dónde vamos a entrar? O terreno era de uns 10 metros quadrados, 10 metros de comprimento a entrada. Era una entrada de 10 metros de ancho, más o menos. Eu acho que dessa caixa de som até no máximo aquela parede. Não Yo devia creo que ser era lá más o menos de este monitor hasta la pared, más o menos. Então, do lado de cá, para quem olha da rua, como se fosse onde vocês estão, De este lado, las personas que nos veían desde la calle, tinha uma pilha de tijolos. había varios ladrillos. E depois do dia inteiro chovendo, aquilo corria uma água vermelha. Entonces, después de estar todo el día lloviendo, había agua roja. Do lado da pilha de tijolos tinha um monte de areia. Y después de eso había un monte de arena. Depois do monte de areia, Y después del monte de arena, do lado de lá, del otro lado, tinha uma pilha que a gente chama de britas, são pedras pequenas. sí, piedra. Había un monte de piedra aquí. E Pequeño. do lado do monte de pedra, tinha um monte de terra. Y al lado del montón de piedra también había un montón de arena. Então, o que é que sobrava no meio? Entonces, ¿qué es lo que sobraba en el medio? Era uma poça d'água gigante, Era un pozo de agua gigante, quase do tamanho aqui da onde nós estamos até o teclado e a caixa de som. casi desde aquí hasta el piano todo era agua. Eu falei para ele, por onde você vai entrar? Entonces le pregunté, ¿por dónde vas a entrar? Se você passar pela pilha de tijolo, você vai sujar o tênis. Si pasas por los ladrillos te vas a manchar el tenis. Se você for pela areia, vai sujar. Si te vas por la arena también te vas a ensuciar los Se for tenis. pela terra, que era mais escura, Y vai si, sujar y si te também. vas por la tierra que era un poco más oscura, peor todavía. Se for pelas pedras também. Y si es por las piedras que había, E también o te lo que vas a sobrou no manchar. meio é a água, não tem por onde você Y lo entrar. único que había era agua, es la única forma. Aí ele falou para mim, você não está vendo que tem uma pontezinha, uma pequena ponte aí no meio? Y mi primo me dijo, ¿no te has dado cuenta que hay un pequeño puente en Era medio? uma madeira dessas tábuas de construção que estava por cima da poça Y d'água. era una madera que ponen los constructores para poder pasar de un lugar a otro. Eu falei para ele, mas quando você estiver pisando nela e chegar lá na metade, Y yo le dije, pero cuando estés pisando esta madera y vayas por la mitad, ela vai ceder com o seu peso e você vai molhar. se va a ceder por tu peso y te vas a mojar los tenis. Ele dizia, não, eu já fiz a conta. Y él me dijo, no, yo ya lo he calculado Eu consigo passar por água. y yo voy a conseguir pasar por ella.
Eu dizia, lembra da sua mãe te esperando. Y yo le dije, acuérdate de tu madre esperándote. Não dê esse motivo para ela. No le des este motivo para que... Eu falei, amanhã a gente volta aqui com outro tênis. Y le dije, mañana volvemos con otro tenis. E ele me dizia, não, mas tá chamando meu nome, você não tá ouvindo. Y él me dijo, no, dentro está escrito mi nombre, tengo que Eu entrar. preciso entrar lá. Necesito entrar. Ele falou, e você não sabe que eu sou invencível? Y él me dijo, tú no sabes que soy invencible. E quando ele falou isso, eu pensei, não vai terminar bem. Y cuando él me dijo eso, yo dije, no va a terminar bien esto. Ele falou, eu vou passar pela ponte. Entonces él dijo, vamos a pasar por el puente. Então ele atravessou Entonces él atravesó com muita cautela. con mucha cautela. Ele ia pisando devagarzinho, se equilibrando. Iba despacio, con Quando equilibrio. ele foi chegando na metade da tábua, Cuando iba por la mitad de la tabla, ela começou a afundar, empezó a hundirse. mas chegou perto da água e não tocou nada. Pero llegó casi al agua, pero no la tocó. E ele conseguiu terminar e entrou, passou para o outro lado. Y él consiguió pasar al otro lado. Ele falou, tá vendo? Não tem Ele me sujeira dijo, nenhuma aqui no meu ¿Has tênis. visto no me he ensuciado los tenis? Eu falei, ok, faz o que você tem que fazer. Y yo le dije, ok, venga, vamos a jugar. Vamos a E hacer daí lo que- nós vamos embora. Y después nos vamos. Aí ele falou, você não vem? Y él me preguntó, ¿tú no Eu vienes? falei, não. Y yo le dije, no. Ele falou, mas você pode sujar seu tênis, sua Y mãe él me não vai dijo, brigar com tú você. te puedes ensuciar los tenis, tu madre no se va a enfadar. Mas eu dizia, eu não quero ser cúmplice da sua idiotice. Y da yo le sua dije, estupidez. yo no quiero ser cómplice de tu idiotez. Então eu falei, eu não vou. Entonces yo le dije, yo no voy. Aí ele falou, é porque você ainda não entendeu que eu sou invencível. Y entonces él me dijo, es que tú no has entendido todavía que yo soy Ele falou, invencible. eu vim muito devagar, com muita cautela. Entonces vino muy despacio. Ele falou, quer saber, eu vou voltar a passar andando normal, Y él me dijo, ahora voy a volver caminando normal, na velocidade normal. en la velocidad normal. E você vai ver que eu vou continuar não sujando. Y te vas a dar cuenta que no me voy a Eu manchar dizia los para ele, tenis. você não precisa provar nada para mim. Y yo le dije, no necesitas Ele probarme falou, não, nada. eu vou fazer isso. Y él me dijo, no, lo voy a hacer. E lá vem ele agora, e ele passa pela água e aquela tábua vai chacoalhando. Ahora pasó rápido y la tabla estaba temblando. Ela encosta a parte do fundo da tábua na água, mas ele não sujou o tênis. Tocó el agua, pero no se ensució el tenis. E ele falou para mim, tá vendo? Y él me dijo, ¿has visto? Não tem nenhuma sujeira aqui. No hay ninguna suciedad en mi Eu falei, tenis. parabéns. Y yo le dije, felicidades. Então vamos embora. Entonces vámonos. Ele falou, não, Y él me dijo, no, agora eu vou passar correndo. ahora voy a pasar corriendo. Você não sabe que eu sou invencível? No sabes que soy invencible. Eu dizia, tudo tem um limite. Y yo le dije, todo tiene un límite. Não, eu vou passar correndo. Y él me decía, no, voy a pasar corriendo. Ele ainda pegou distância Y él aún cogió distancia, cogió e aí ele veio carrerilla correndo. y vino corriendo. E ele passa batendo aqueles pés na tábua. Y pasó corriendo por la tabla. E a tábua bate na água, espirra água para todo lado. Y la tabla tocó el agua, por todo lado agua. Era uma água vermelha, assim, por causa da terra. Y era un agua roja por causa de la tierra que había. Não me pergunte como. No me preguntes cómo. Ele chegou do outro lado sem nenhuma sujeira. Y él llegó al otro lado sin mancharse los tenis. Estava começando a acreditar que ele era Y invencível. yo estaba empezando a creer que realmente él era invencible. Eu pensava, não é possível que ele chegou do outro lado Y yo sem decía, sujar o tênis. no es posible que llegó al otro lado y no se manchó los tenis. Mas agora ele olhou para mim e falou, agora eu vou voltar pulando. Y él me dijo, ahora voy a volver saltando. E eu falei, não, 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 não. Y yo le dije, no, por favor. Isso não tem chance de você se dar bem. Ahí sí que no va a salir bien. E ele falou, eu vou. Y él me dijo, sí, voy a E lá hacerlo. vem ele. Entonces él vino, saltando. Saltando. Quando ele dá um pulo na metade da tábua, Y cuando él saltó más o menos a la mitad del tablón, aquela tábua afundou para dentro da água suja. se hundió tanto para esa agua E sucia. os dois tênis sumiram lá embaixo. Y los dos tenis desaparecieron en el agua. Eu lembro quando ela volta. Y cuando volvió, Eu lembro que tinha dois respiros do lado do tênis. había dos agujeros por los lados de los tenis. E eu vi aquela água vermelha correndo. Y yo veía como salía el agua roja. E ele olha para mim com a cara de surpreso. Y él me miró con cara de sorprendido. Como foi possível isso Como, acontecer? tipo, ¿cómo ha pasado esto? E ele fala assim, sujou. Se han ensuciado. Aí ele olha para mim e fala, quer saber? Y él me miró todavía y me dijo, ¿sabes qué? Já que sujou mesmo. Ya que se han ensuciado, Ele pega e pula da tábua na água. él se metió al agua. Eu acho que ele queria espirrar água em mim, não sei. Y no sé, yo quería que también me metiese en el agua. Mas quando meu primo pulou na água, Pero cuando mi primo se metió eu dentro levei del um dos agua, maiores sustos da minha vida. yo me llevé uno de los mayores sustos de mi vida. Porque ele desapareceu. Porque desapareció. Ele sumiu. Desapareció. E eu não sabia para onde tinha ido. Y no sabía por dónde estaba. Quase 2 minutos depois. Casi 2 minutos después, Parecia uma eternidade. parecía una eternidad para Porque eu mí. não estava entendendo o que houve. Porque no entendía qué había pasado. Ele sai daquela água gritando, é fundo aqui. Él salió diciendo, ¿qué fondo, qué hondo es aquí? Então, o que ele não sabia é que tinha um poço ali. Lo que él no sabía es que era un pozo lo que había ahí. O poço era de 1 metro quadrado por 1 metro quadrado. Y el pozo era de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado. E a tábua estava lá para sinalizar o poço. Y esta tabla estaba ahí para señalizar que había un pozo ahí Só que debajo. com a chuva aquilo transbordou. Pero lo que pasa es que con la lluvia se E com a transbordó água de suja agua ele não fazia y ideia. estaba sucia y no se veía nada. Mas com aquela dele correr e pular, a tábua andou de lado. Entonces cuando él corrió, se movió la tabla. E a hora que ele pulou sem saber, ele acertou exatamente o
o buraco do poço e ele desceu. Y cuando él saltó, justamente se metió en el agujero. E por que demorou tanto para ele voltar? ¿Y por qué tardó tanto en volver? Porque aquilo estava cheio de entulho e sujeira lá embaixo. Porque abajo estaba lleno de suciedad E y tinha alguns galhos de árvore com arame. había ramas y ramas, un montón de ramas. E ele enroscou e ele não conseguia voltar. Y entonces se encajó ahí y no conseguía volver. Por muito pouco ele não morreu afogado. Por poco no murió ahogado. E naquele dia, naquele sonho, En aquel día, en aquel sueño, aquela pessoa atrás de mim disse: conte a história do seu primo. esta persona que había detrás de mí dijo, cuenta siempre esta historia de tu primo. E foi porque muitos crentes estão agindo exatamente igual a ele. Porque muchos creyentes caminan de esta misma forma o actúan. Então, normalmente, eles não jogam fora as suas defesas. Entonces normalmente, Não jogam fora todas as suas defesas de uma vez. no se la juegan continuamente. Então, normalmente, eles vão atravessar aquela zona de perigo com muito cuidado. Entonces normalmente en las zonas de peligro van con mucho cuidado. Quando eles descobrem que não aconteceu nada, Y cuando descubren que no ha pasado nada, eles ficam um pouco mais ousados para agora caminhar mais depressa. entonces ahora son un poco más valientes y van un poco más deprisa. E daqui a pouco eles estão com a ousadia de passar correndo. Y de aquí a poco tienen la valentía de pasar corriendo. E daqui a pouco eles acreditam que pode passar pulando. Y de aquí a poco van a creer que pueden pasar saltando. Deixa eu explicar algo. Déjame explicarte algo. Muitas pessoas estão confundindo a longanimidade, a paciência de Deus, Muchas personas están confundiendo la paciencia de Dios com a impunidade. con la impunidad. São coisas completamente Y distintas. son cosas totalmente diferentes. No livro do Apocalipse, En Apocalipsis, na carta à igreja de Tiatira, a la carta de la iglesia en Tatiria, a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala de uma mulher que ele chama de Jezabel. habla de una mujer que la llama Jezabel. E diz: dei-lhe tempo para que ela se Dice, arrependesse. le di tiempo para que se Mas arrepintiese, ela não quer se arrepender da pero sua prostituição. no se quiere arrepentir de su prostitución. Então eu vou prostrá-la de cama. Entonces yo la voy a poner en la cama, la voy a Bem, postrar en bem cama. como os que com ela adulteram. Y todo lo que adulteran O con Senhor ella. diz: eu vou matar os seus filhos. Y dice, voy a matar a sus O hijos. dei-lhe tempo para que se arrependa. Porque dice, le di tiempo para que se Essa arrepintiera. paciência, essa longanimidade, Esta paciencia alguns estão confundindo com impunidade. la están confundiendo con impunidad. Então eles simplesmente vão avançando Entonces simplemente van e diz: avanzando. não, no final não dá nada não. Y Como dice, é que no, traduz cuando dá nada? llega al final no va a pasar nada. Em algum momento eles são surpreendidos. En algún momento van a ser sorprendidos. Curioso é que essa pessoa atrás de mim, Lo curioso es que esta persona que estaba detrás de ela mí falou: o que aconteceu com você e o seu primo naquele dia foi algo profético. me dijo, lo que te pasó a ti y a tu primo fue algo profético. E eu penso: o que isso tem de profético? Y Era yo pensé, ¿qué tiene esto de profético? a estupidez de um garoto, de um Fue la pré-adolescente. estupidez de un adolescente como mi primo. O Senhor me disse: você poderia ter entrado. El Señor me dijo, tú podrías haber entrado. Você poderia ter sujado seu tênis. Tú podías ensuciar tus tenis. Você não estava debaixo da mesma restrição. Tú no estabas debajo de la misma restricción, Mas você teve a coerência de não apoiá-lo. pero tú tuviste la coherencia de no apoyarlo. Esse padrão de escolhas que você fez ao longo da vida Este padrón de elecciones que has hecho en tu vida, tem te poupado e te preservado. tan evitado y tan guardado, Mas ele disse: seu primo nunca soube a hora de parar. pero tu primo nunca supo cuándo parar. Ele era impressionante. Él era realmente Eu impresionante. lembro quando ele me levou no metrô em São Paulo. Yo recuerdo una vez que mi primo me llevó al metro en São Tem Paulo. uma estação que cruza as duas linhas, norte e sul, com leste e oeste. Hay una estación que se cruzan todo este, oeste, sur, norte. E alguns trens que passam nessa estação, eles não param. Y algunos trenes que pasan por esa estación nunca paran. Então eles passam em alta velocidade. Entonces pasan en una velocidad muy A alta. velocidade mínima é 60 km por hora, La velocidad mínima es unos 60 kilómetros por hora. mas há registro de 70 e até 80 Pero hay km. registros de pasar a 70 y 80 kilómetros por Então hora. tem uma faixa amarela de segurança para você ficar longe do trilho. Y hay una cinta amarilla para que estés lejos del E borde. meu primo dizia para mim: Y mi primo me decía, eu vou te introduzir ao que eu chamo de adrenalina de pobre. te voy a introducir a la adrenalina de los pobres. Ele falou: rico pula de paraquedas, de bungee jump. Los ricos saltan de paracaídas, hacen globo. E o que eles chamam de adrenalina é passar medo. Y lo que llaman de adrenalina es simplemente pasar miedo. Ele falou: pobre passa medo de graça. Entonces el pobre lo hace gratis. Então ele passava a linha amarela, Entonces pasaba la línea amarilla, ele alinhava a ponta do tênis com o fosso ponía la línea, alineaba las puntas de los tenis e alinhava o nariz com a ponta do y pé. alineaba la nariz con su punta de los pies. E quando aquele trem, o comboio de ferro passava, Y cuando el tren pasaba, ele ficava a 2 dedos de distância. él se quedaba a 2 dedos de distancia. Se alguém esbarrasse sem querer, ele estava morto. Si alguien lo empujaba sin querer, moría. Então o trem estava passando, ele... Entonces el tren pasaba y él estaba con miedo. E quando terminava, ele dizia: adrenalina de pobre. Cuando terminaba decía adrenalina de los pobres. Ele nunca soube a hora de parar. Él nunca sabía cuándo parar.
E aquela pessoa atrás de mim disse, Y esta persona que había atrás de mí me dijo, em agosto de 93, en agosto del 93 você teve um acidente de carro. tuviste un accidente de coche E você está vivo por um milagre. y estás vivo por un milagro. Eu pensei, é verdade. Y yo le dije, sí, es verdad. Ele diz, mas qual foi a primeira notícia que você recebeu quando saiu do hospital? ¿Y cuál fue la primera noticia que recibiste cuando saliste del hospital? Esse meu primo tinha morrido Este primo murió aos 19 anos de idade. a los 19 años de edad. 18 ou 19. 18, 19 años de edad. Um traficante colocou uma arma na cabeça dele, Un traficante puso un arma en su cabeza, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. le hizo que se tomara 3 papeles de cocaína E antes que desse tempo dele chegar ao hospital para lavagem, eles se romperam. y antes de que llegase al hospital se rompió esa bolsa de cocaína y murió. Eu não sei se ele teve tempo ou lucidez para se arrepender e voltar para Jesus. Yo no sé si tuvo luz en ese momento para arrepentirse y volver al Señor, Mas nos mesmos dias, pero en esos mismos días, enquanto eu estava sendo sobrenaturalmente guardado por Deus da morte, meu primo estava partindo. cuando yo estaba siendo sobrenaturalmente guardado por el Señor, Él murió. O Senhor me disse, eu guardei ele aquele dia, quando ele caiu no poço. El Señor me dijo, yo lo guardé aquel día que Él cayó en el pozo. Satanás reivindicou a vida dele Satanás me pidió su vida e eu não permiti. y yo no lo permití. E por muitas e muitas e muitas vezes, Y muchas otras eu veces segui guardando a vida dele. yo continué guardándolo, Mas ele nunca deixou de agir da forma pero como él, agia. él nunca cambió su forma de actuar. Ele diz, você fez escolhas. Y Él me dijo, pero tú escogiste, hiciste elecciones Tem permitido proteger esse óleo. que han permitido que protejas este aceite. E ele diz, ensine essas coisas ao meu povo. Y me dijo, enseña estas cosas a mi pueblo. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. Nosotros necesitamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos. Quanto vale a santidade de Deus? ¿Cuánto vale la santidad de Dios? Se ela é desse alto valor que nós temos isso, nós temos que zelar por ela. Si vale tanto como hemos visto, nosotros tenemos que tener celo por la santidad. Eu não quero entrar em detalhes da doutrina da santidade aqui. Yo no quiero entrar aquí en detalle sobre la doctrina de la santidad. A verdade é que tínhamos plano de entregar para vocês aqui livro meu chamado O Impacto da Santidade. La verdad, lo que habíamos planeado es entregaros un libro que tengo que se llama El Impacto de la Santidad. Mas a tradução, a publicação desse livro em espanhol foi feita por uma editora nos Estados Unidos. Y la publicación de este libro en español fue hecho por una editora de Estados Unidos. E eu não sei exatamente o que aconteceu, que os livros não chegaram a tempo. No sé lo que ha pasado, que los libros no han conseguido llegar a tiempo aquí, Mas eles vão chegar pero van a llegar e vão ser divulgados aqui para vocês. y os lo van a divulgar, a anunciar. E eu acredito que vale a pena você entender de uma maneira prática como funciona a doutrina da santificação. Y yo creo que vale la pena que entiendas cómo funciona la doctrina de la santidad en la práctica. Deus está chamando a igreja a um lugar onde a unção pare de ser sabotada. Dios nos está llamando a un lugar donde paramos de sabotear la unción. Porque muitas vezes, quando estamos brincando com pequenas impurezas, nós não percebemos o que nós estamos perdendo. Porque muchas veces cuando estamos jugando con pequeñas impurezas no necesitamos entender lo que estamos perdiendo. E Deus está nos chamando Y Dios nos está llamando a dar atenção a isso, a darle atención a esto, a saber a hora de parar, a saber cuándo debemos de parar a entender que não podemos brincar com algo tão sério e valioso y entender que no podemos jugar con algo tan valioso y poderoso e nos guardar para o Senhor. y guardarnos para el Señor. Não apenas com senso de obrigação, No simplemente por una obligación, mas com senso de amor. sino con un sentimiento, una emoción de amor. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Jesús dijo, aquel que guarda mis mandamientos es el que me ama. Então nós não vamos deixar de pecar apenas porque a religião não permite, Entonces no vamos a dejar de pecar simplemente porque la religión nos lo dice, mas porque nós o amamos tanto sino porque lo amamos tanto e queremos preservar essa relação. y queremos preservar esta relación. Alguém disse que a pior coisa do inferno não será o fogo eterno, Hay personas que dicen que lo peor del infierno no será el fuego eterno, será a ausência de Deus. sino que será la ausencia de Dios. Eu não sei você, mas eu tomei minha decisão. Yo no sé tú, pero yo tomé una decisión. Eu quero estar com Ele por toda a eternidade. Yo quiero pasar una eternidad con Él, Mas antes de migrar para a vida eterna, pero antes de emigrar para la vida eterna, eu quero ter o melhor relacionamento possível com Ele aqui. yo quiero tener la mejor relación que pueda con Él aquí en la tierra. Então, se as pequenas impurezas das moscas são um problema, Entonces, si las pequeñas impurezas de las moscas son un problema, então vamos cobrir o óleo. entonces vamos a cubrir, a tapar el Vamos aceite. protegê-lo. Vamos a protegerlo. Não vamos permitir que essas coisas tragam dano. No vamos a permitir que estas cosas nos hagan daño. Você recebe essa palavra hoje? Recibe esta palabra esta noche. Eu queria que a gente ficasse em pé para Me parecer gustaría que que está te acabando. pudieras poner de pie, por favor.
Eu não vim aqui julgar ninguém, No he venido aquí a juzgar a nadie. não vim te apontar o dedo, jogar pedra em ninguém. No he venido a apuntar con el dedo o a tirarte una piedra. Não vim te julgar pelo seu passado, nem pelo seu presente. No he venido queriendo juzgar tu pasado o juzgar tu presente. Eu vim apenas te apresentar uma nova proposta de futuro. Solo quiero presentarte una nueva propuesta para el futuro. As coisas podem mudar a partir do momento em que entendemos os princípios. Las cosas pueden cambiar cuando entendemos los principios. E nós, à medida que entendemos, podemos corresponder com Deus em entrega e rendição. Y a medida que entendemos esto, nos podemos rendir y entregar más al Señor. A vida de santidade não será vivida só com o nosso esforço. La vida de santidad no será simplemente vivida por nuestro esfuerzo. Há uma força capacitadora que é a graça de Deus. Hay una fuerza que nos capacita, que es la gracia de Dios. O apóstolo Paulo escreve e ele diz que nenhum de nós vai ser tentado além da capacidade de resistir. El apóstol Pablo nos dice que ninguno vamos a ser tentado más de lo que podemos resistir. Ele diz: Deus é fiel, não vai permitir isso. Y él dice, Dios es fiel, no lo va a E permitir. diz: junto com a tentação, ele vai prover livramento. Entonces, juntamente con la tentación te va a dar una respuesta o una salida. O problema de alguns crentes Problema de algunos é que creyentes. eles parecem acreditar que a tentação é sobrenatural. Creen que la tentación es sobrenatural. E eu quero te dizer, não é verdade. Y yo quiero decirte que la tentación no es sobrenatural, no es Você verdad. olha a declaração de Paulo aos Coríntios, Tú ves la declaración que hace Pablo a los ele corintios. faz questão de dizer que a tentação é natural. Él te dice que la tentación es natural. 1 Coríntios 10:13. Primera de Corintios 10:13. 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nenhuma tentação que não seja humana. Ninguna tentación que no sea humana. Ela é humana, não é sobre-humana. La tentación es humana, no es sobrehumana. Ela é natural, não é sobrenatural. Es natural, no es sobrenatural. Se eu e você acreditamos que a tentação é sobrenatural Si tú y yo creemos que la tentación es sobrenatural e que nós temos que vencê-la por esforço humano, y que nosotros debemos de vencerla por esfuerzo humano, nós não vamos ganhar essa briga. nunca vamos a ganar esta pelea. Só tem uma coisa sobrenatural aqui, Solo hay una cosa sobrenatural aquí, e não é a tentação, y no es la tentación, é a saída, sino que es la salida, é o livramento que Deus tem. como Dios nos libra. Então ele vai prover uma saída para que você possa Entonces suportar. Él va a proveer una salida para que pueda Esse é o resistir. elemento sobrenatural. Este es el elemento sobrenatural. Então, se a tentação é humana Si la tentación es humana, natural, e a capacidade de vencê-la é y sobrenatural, la capacidad de vencerla es sobrenatural, aí sim você pode entender que é possível vencê-la. entonces ahí sí puedes entender que puedes vencer. Eu costumo dizer que alguns crentes, na hora de pecar, eles não lembram do que a Bíblia diz. Yo siempre digo que hay muchos creyentes que cuando van a pecar no se acuerdan de lo que la Biblia dice. Mas na hora de confessar o pecado deles, eles viram teólogos. Pero cuando van a confesar sus pecados son teólogos. Então eles já começam trazendo justificativas. Entonces ya empiezan a traer justificaciones. Outro dia falou para mim: pastor, Un día un hermano me dijo, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, ya decía las Sagradas a Escrituras, carne é fraca. la carne es débil. Ele já está preparando você Entonces él ya te está preparando para contar alguma coisa que ele fez para contarte algo que ha e ele hecho está justificando, não tem jeito. y se está justificando. Eu falei para ele: no seu caso ela é forte, Y yo le dije, no, en tu caso es fuerte, porque ela está ganhando todas, porque está ganando todas, ela não é fraca. entonces no es débil. Outro dia eu perguntei para como que você conseguiu cair desse jeito. Y una vez yo le dije a un hermano, ¿cómo has caído de esta forma? Ele falou: a culpa é do diabo. Y me dijo, la culpa es del diablo. Eu falei: isso aí já tentaram lá no Éden, não funcionou. Si esto ya lo han intentado en el jardín y no funcionó en Ele falou: él. não, a Bíblia chama Satanás de tentador. No, la Biblia llama que Satanás es el tentador. Eu falei: presta atenção, Y yo le dije, presta atención. o tentador está do lado de fora, El tentador está del lado de a fuera tentação está do lado de y dentro. la tentación está del lado adentro. O tentador do lado de fora, El tentador que está afuera ele é sobrenatural, es sobrenatural, mas a tentação do lado de dentro Pero é la um ten- desejo natural. pero la tentación que tienes dentro es un deseo natural. Tiago 1,14. Es Santiago 1:14. Não vos sobreveio tentação No os ha venido tentación que não seja humana. que no sea humana. A gente olha para essas declarações Y miramos estas e declaraciones nós entendemos. y nosotros entendemos. Ele diz: cada um de vocês é tentado, Dice, cada uno de vosotros es quando tentado atraído e enganado pelo próprio desejo. según su propio deseo. Então é o seu desejo. Entonces yo sé el Eu deseo. falei: então o tentador do lado de fora, Entonces el tentador que está ele afuera, não pode enfiar dentro de você um desejo que você não tem. él no puede poner un deseo dentro de ti que tú ya no O tienes. máximo que ele pode fazer é botar o cardápio debaixo do seu nariz para estimular você. Ahora lo que puede hacer es ponerte el menú en tu cara y que tú escojas qué quieres. E
Então nós precisamos de uma perspectiva diferente. Entonces nosotros necesitamos ver esto con una perspectiva diferente. Existe graça à nossa disposição. Hay gracia a nuestro favor. Poder do Espírito Está Santo. el poder del Espíritu Santo. Nós temos a ação da palavra nas nossas vidas. Nosotros tenemos la acción de la palabra en nuestra O vida. primeiro versículo da Bíblia que minha mãe me fez decorar. El primer versículo de la Biblia que mi madre me hizo recordar o aprender Aos 4 anos de idade. a los 4 años de edad O Salmo 119:11. fue el Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração Guarda- para não pecar contra ti. Guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Há recursos para que a gente possa vencer Entonces hay recursos para que podamos vencer e desfrutar de tudo aquilo que estará à nossa disposição quando vencemos o pecado. y disfrutar de todo aquello que Dios tiene para nosotros cuando vencemos el pecado. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar com um momento de oração, Y me gustaría que pudiéramos terminar con un momento de adoración pedindo y oración. que Deus abra os nossos olhos, Que Dios abra nuestros que ojos, nos permita entender a importância da santidade, que nos haga entender la importancia de la que santidad, possa nos atrair com força a esse lugar. que nos pueda atraer con fuerza a este lugar. Amém? Amén. Vamos fazer isso. Vamos a hacer esto. Fale com Deus do seu jeito, da sua Cierra tus maneira. ojos, abre tus manos y habla con Dios ahí donde estás. Mesmo que você conheça a música que pode estar sendo tocada, Aunque tú conozcas la música que vamos a cantar ahora, eu vou pedir que você não cante junto. me gustaría que no cantases la canción. Enquanto eles ministram En cuanto aqui, ellos están ministrando aquí, eu quero que você ore. me gustaría que pudieses orar. Se exponha à ação de Deus. Exponte a Dios. Há uma presença de Deus singular, única nesse lugar. Hay una presencia de Dios singular en este lugar hoy. Quando Isaías diz, sou um homem de lábios impuros, Cuando Isaías dice, soy un hombre de labio impuro. um anjo pega uma brasa do altar e toca na boca dele. Un ángel pone una brasa en su boca. E deixa eu te dizer, ainda existe santificação sobrenatural. Y quiero decirte, aún existe la santificación Ainda há sobrenatural. batismo de fogo à nossa Hay un disposição. bautismo de fuego a nuestra Ainda há disposición. uma experiência sobrenatural de santificação. Aún hay experiencias sobrenaturales de santificación. E eu não quero que você saia daqui apenas tomando uma decisão ou disposto a pensar nessas verdades, No quiero que simplemente salgas de aquí tomando una decisión o pensando sobre esto, mas que você saia daqui tocado pelo poder de Deus. sino que salgas de aquí siendo tocado por el poder de Que haja Dios. uma liberação dos céus sobre a sua Que haya vida. una liberación de la parte de los cielos sobre tu vida. Então levante sua voz e fale com Entonces, donde Deus. estás, levanta tus Do manos, seu levanta tu jeito, da voz, sua maneira, a tu manera, como você quiser. a tu manera. Espírito Santo, sopra sobre nós. Espíritu Santo, sopla sobre Nós nosotros. oramos não apenas por entendimento espiritual da tua palavra. No oramos simplemente por entendimiento de tu palabra. Oramos também pela aplicação personalizada que só o teu Espírito pode produzir. Oramos para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros el querer. Oramos que cadeias sejam quebradas Oramos nesse lugar que hoje. cadenas sean quebradas en este lugar. Oramos por libertação. Oramos por libertad, liberación. Oramos pelo poder santificador do Senhor. Oramos por el poder Oramos, santificador. oramos pelo toque do teu fogo em nós. Oramos por el toque de tu fuego. Nós queremos entrar nesse lugar diferenciado. Queremos entrar en este lugar que es diferente. Queremos cruzar essa ponte que nos leva ao lugar da intimidade. Queremos cruzar este puente que nos lleva al lugar de Não intimidad. queremos que nada nos roube desse lugar. No queremos que nada nos robe, nos quite de O este temor lugar. do Senhor venha sobre os nossos Señor, corações. ven sobre nuestros corazones. Estende a tua mão e toca-nos hoje. Extiende tu mano y tócanos, Nós Señor. clamamos em nome de Jesus. Clamamos en el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Levante sua voz a Deus. Levanta tu voz, hermano. Fale com Ele agora. Habla con Dios.